O tema de hoje, pessoal, é um tema muito importante, porque ele vem para somar, ele vem para traduzir e fortalecer ainda mais todos os conteúdos que a gente vem falando, que eu venho falando nas últimas semanas, que eu vou falar nessa semana, que eu vou falar na semana que vem, nessa maratona de lives. Esse conceito, ele não só ele engloba tudo isso, e ele vem para ainda mais você compreender a necessidade de você aplicar no seu consultório, no seu futuro consultório, e colher os frutos com isso. Colher frutos de uma maior satisfação dos seus pacientes, maior lucratividade, não dependência de plano de saúde. É isso mesmo. Aprender isso que eu venho ensinando vai te dar uma liberdade. Que a gente sabe que planos de saúde, infelizmente, não valorizam o profissional da saúde, querem pagar cada vez menos, e isso não é uma coisa que deve ser aceitada. Então, você compreender todos isso que eu venho falando ao longo das lives, que eu vou falar hoje, ele vem basicamente para te dar uma liberdade, fazer você entregar mais e ser independente. Essa, que no final das contas, é a minha intenção aqui, entregar mais para vocês e poder fazer você se destacar no mercado, se diferenciar. E isso, o fator uau na medicina, que é o nosso tema de hoje, que esse fator uau não fui eu que inventei, vem através de estudos e livros de teóricos da administração, empresas que utilizam, que tem muito resultado com isso. E primeiro, por que eu tenho que saber o que é o fator uau, o que isso vai mudar na minha vida? Esse conceito, ele é responsável. Muitas empresas aplicam esse conceito, mas não como fator uau, aplicam como experiência do paciente, superar expectativas, né? Em outras palavras, fator uau seria superar expectativas, entregar mais do que aquele paciente está esperando, que aquele cliente está esperando. E esse fator uau, como eu falei em outras lives, experiência do paciente, foi responsável pelo crescimento de muitas empresas. Ele é o responsável por produzir lucro bom nos consultórios, nas clínicas, nas empresas pelo mundo afora. E ele é o responsável também, para você ter uma ideia, e vocês sabem disso, vocês viram live do Cleveland Clinics, por fazer um hospital bom tecnicamente, mas ruim em outros fatores, hoje são os melhores do mundo. Então eles utilizaram o fator uau, que eu vou traduzir hoje de uma maneira diferente, e colhem resultados tremendos em termos de lucratividade, entrega ao paciente, cura e por aí vai. E o que isso pode transformar para você, como médico, dono de consultório, futuro dono de consultório? Você, aplicando esses conceitos, você vai reter mais pacientes, você vai receber mais indicação e o seu lucro vai subir. Você vai ter mais liberdade, como eu falei. Quando você entrega mais e atrai mais pacientes, recebe mais indicação, você tem liberdade, você não precisa necessariamente viver de plano de saúde, que eu vejo que muitas pessoas têm medo de sair do plano de saúde, muitos médicos têm medo de começar a atender particular, porque às vezes não tem uma base. Então, você entender esse conceito, ele vai formar uma base para você poder crescer o seu consultório, para você poder ter essa liberdade. E o modelo, a empresa modelo que eu vou usar aqui, exemplo do fator uau para poder ilustrar melhor, é a própria Disney. Você pode estar pensando, Disney não tem nada a ver com medicina. Não tem nada a ver no que ela faz, mas tem tudo a ver a título de negócio, a título de entrega e tudo. Você vai ver que tem tudo a ver quando eu vou falando. Hoje, a Disney, ela retém 70% dos clientes dela. Ela não só retém, mas como um cliente leva normalmente vários outros com ela, indica. E esse é o poder que a Disney tem. E nada disso é aleatório. É tudo, na frente do cliente é tudo mágica, mas por trás é com base em processos, métricas e intenções para chegar nesse número. E a pergunta que eu te faço é, se você retesse 70% dos pacientes que você atende, não só retesse, mas esses pacientes indicassem outros pacientes. Quando eu digo reter, é um paciente ser fiel seu para a vida toda. É claro que tem áreas que a pessoa vai pontualmente quando tem determinado problema, mas essa pessoa, se ela não vai, se é pontual, ela vai te indicar pessoas que precisam
resolver determinado problema que você pode resolver. E é isso, esse nível de retenção, e quando você enxerga essa entrega, é esse o poder que faz. É claro que para chegar no nível da Disney é anos e anos de estudo e muita coisa, mas como a empresa, um consultório é muito menor, a aplicabilidade se torna muito mais fácil e real. Em um hospital é um pouco maior, clínicas muito grandes também é maior, mas é muito mais fácil do que o universo que eles têm lá. Então, se torna totalmente real e factível aplicar coisas e técnicas, que inclusive eu falei nos tempos passados, eu falei ontem, no live de ontem, recrutamento de funcionário, uma série de coisas, treinamento. Então, a Disney, ela vem para criar uma experiência incrível através de cada coisa, passos e nos mínimos detalhes. E para quem trabalha lá, como eu já falei, isso não é uma mágica, isso não é uma coisa aleatória, é uma coisa que vem com processos, com o intuito de entregar mais. Então, para os funcionários, é prático e objetivo. Para você, no seu consultório, essa aplicação é prática e objetiva. Para o seu paciente, vai parecer uma coisa maravilhosa, talvez até aleatória, mas você vai estar aplicando algo com a intenção de impactar ele positivamente, de impactar a experiência dele, propositalmente. Então não vai ser nada aleatório, porque para quem vem às vezes parece que é aleatório, mas não, é tudo com base em estudos, com base em aplicação mesmo. E assim como nas empresas, tem que fazer isso para os seus clientes, os hospitais, as clínicas têm que fazer isso também, tem que fazer essa mágica acontecer para o seu cliente, para o seu paciente. E na live de ontem, se você tem acompanhado as lives, você viu que cada vez que eu falo é nível de entrega, é como você pode entregar mais. Claro, até no marketing digital, você tem como entregar mais e aumentar a satisfação com ele. E é como eu falei, a Disney e outras empresas que aplicam este conceito, elas são muito mais parecidas com consultórios do que a gente imagina. Porque a mesma dificuldade que eles têm de concorrência alta, dificuldade de achar uma mão de obra boa, busca de novos clientes, novos pacientes, reter novos pacientes, reter novos clientes, isso é real para todas as empresas. Então, um consultório, ele é uma empresa, assim como qualquer outra. Mais uma vez, com suas peculiaridades, mas 90% é igual. Então, as ações têm que ser direcionadas, os estudos têm que ser direcionados nesse sentido, como se fosse uma empresa comum. E todas as empresas têm o objetivo de entregar aquilo que o paciente veio buscar, de satisfazer ele. E você tem a obrigação de satisfazer ele, o mínimo é você entregar aquilo que ele veio buscar, porque senão você corre o risco de perder ele. E dentro dessa área, tem dois estudiosos da Harvard Business School, o Joseph Pine e o James Gilmore, que eles falaram que a gente entrou agora na era da experiência. Antigamente, a gente estava na era industrial, na era de serviços, onde a pessoa pagava, recebia o que ela tinha ali, as pessoas não tinham muito cuidado, as empresas não tinham muito cuidado, mas com a globalização, a internet, o nível de consciência das pessoas aumentando, a concorrência aumentando, se fez necessário entregar algo a mais para você destacar. E muitos negócios, a própria experiência acabou sendo o fator da pessoa buscar algo. É claro que ninguém vai para um hospital ou para um consultório médico para ter uma experiência, né? Assim, talvez como a Disney e outras empresas, restaurantes, a pessoa vai lá, caramba, fui lá, tive uma experiência tremenda, a pessoa busca ter aquela experiência mais e mais. É claro que não é isso, mas essa experiência em nível apurado e detalhado na entrega, você aumenta a sua diferenciação no mercado e você também aumenta a fidelização, indicação, e por mais que a experiência com você naquele momento tenha sido por um motivo doloroso, a pessoa vai se lembrar de algo que foi positivo com você, dependendo do nível de entrega, que tem como fazer, sim. E esse é o fator de diferenciação, esse é o fator da era da experiência. Então, todos temos que nos atentar a isso. E muitas pessoas, muitos pais,
Você tem uma ideia, esse nível de experiência hoje em dia, isso hoje em dia eu digo, eu acho desde as décadas de 90, esses teóricos eles já falaram dessa teoria da era da experiência. Muitos pais levam os filhos para a Disney para causar memória nas pessoas, para causar uma memória positiva no filho. Porque ela vive aquele momento, mas a experiência é tão boa e prazerosa que o pai quer causar, além da experiência momentânea, uma memória duradoura, incrível para aquele filho. Então, quando você faz uma entrega além do que o seu paciente vai buscar, onde você tenta mapear ali os mínimos detalhes onde você pode entregar mais, você implanta na cabeça dele uma memória de uma experiência boa que ele teve com você, ou que o filho dele teve com você, ou que de repente o pai dele, se ele está levando um pai idoso, e isso fica. Eu tenho certeza que você já foi atendido por alguém, algum hotel, algum restaurante, ou teve alguma empresa que você foi, que você teve uma experiência tremenda, anos e anos atrás, e você se lembra até hoje. Isso foi fruto de uma coisa, se a empresa ela é próspera e contínua, é uma fruto de um processo calculado. É fruto de um conceito, um tema bem forte, que leva às ações dos funcionários, e fruto de um sistema que foi feito e baseado para entregar mais. E comigo, eu tenho uma história que foi muito interessante, que me marcou bastante nessa viagem. Você tem uma ideia como o nível de entrega deixa memórias, e até deixa saudades, vontade de voltar e tudo mais, né? E que você também pode fazer. Eu, quando me casei, eu resolvi não fazer festa de casamento e eu resolvi viajar. Aí foi, a gente conseguiu juntar um dinheiro bom e fez uma viagem super legal. E um dos hotéis que a gente escolheu ficar foi o Four Seasons, em Dubai. Nossa, já tinha ouvido falar muito bem e tudo, nunca tinha ido pro Hotel Four Seasons. E a gente foi lá. Cara, e realmente era tremendo, o ambiente tremendo. Eles fizeram questão de cada detalhe ali, eles tomam conta. Tinha uma caixa de bombons quando a gente chegou em cima da cama, toda vez que a gente saía do quarto e voltava tinha uma surpresa nova. E deu para ver que a intenção do hotel era cercar que tudo que eles podiam fazer, eles queriam superar a entrega. E chegou um momento que a gente falou a gente estava falando lá com o gerente do hotel, pedindo dicas para a cidade e tudo, você ter uma ideia do nível de entrega dessas pessoas. E a gente foi, e eu não sabia, e ele era um português, então eu falava português, a comunicação foi muito boa, ele mandou a gente para a Mesquita lá em Abu Dhabi. A gente estava em Dubai, Mesquita em Abu Dhabi, um pouquinho longe. Ele falou, vai nesse táxi, vai lá, e daqui a pouco você volta, era 1 hora de distância, 2 horas, uma coisa assim. Tá bom. Aí a gente foi para lá, aí depois a gente passou em outros lugares, um negócio de flores, que tem avião cheio de flor da Emirates, negócio de avião. E de repente, aí a gente demorou umas 3, 4 horas, demorou mais tempo até, a gente deu um tour maior, e de repente eu vejo meu telefone tocar com um número diferente. Aí eu, ué, quem é que tá me ligando? Né, aqui eu tô viajando, número totalmente estranho, nunca tive na minha vida, né, aqueles códigos todos estranhos de outros países. Aí eu atendo, né, falei, será que aconteceu alguma coisa? Tem alguma coisa errada na reserva, alguma coisa assim? Aí eu atendo, aí era o gerente me ligando, perguntando se estava tudo bem. Pedro, você demorou para chegar no hotel, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Você vê o nível de preocupação e entrega que ele estava procurando fazer. Ele me ligou para saber se estava acontecendo alguma coisa que poderia estar interrompendo a experiência que eu teria na cidade, ou com a indicação dele, ou até na minha estada lá naquela cidade. E isso me marcou, faz 10 anos, uns 8 anos, isso me marcou muito. Eu lembro de várias outras coisas do hotel, mas esse atendimento que ele fez, esse nível de cuidado que ele teve, foi tremendo. Aí eu falei, caramba, uma pena que eu não lembro o nome dele, senão eu ia procurar ele no Instagram, no Facebook, e eu queria ser amigo dele aqui, porque realmente deu para ver que foi uma entrega tremenda, e isso não era só ele, deu para ver que era um verdadeiro norte para todos daquela organização. Então, quando a gente estabelece para nós, os donos dos consultórios, para nós, os médicos, esse verdadeiro norte de encantamento que você vai fazer no seu consultório, e todos os funcionários estão alinhados com isso, o nível de entrega acaba sendo tremendo. Como foi para mim nesse exemplo, eu tenho certeza que na sua vida você também tem algum momento, alguma empresa que você foi impactada assim, que você falou, nossa, caramba. Então, tudo que a gente vê na Disney, no Four Seasons, no hotel, ou em algum lugar que você foi, que te impactou muito, tem uma equipe, tem um trabalho de equipe, um treinamento engajado, com diretrizes, metas,
para gerar esse tipo de resultado. Não é nada aleatório. Então, por isso que eu peço para vocês estarem atentos nas lives, se possível, anotem, porque o somatório de tudo que eu falo, que tudo que a gente vem falado, que eu vou falar, afunila para essa entrega maior, que vai causar esse impacto no seu paciente e que vai melhorar uma série de coisas, a vida dele também. A vida dele também. Então, o atendimento de qualidade é você superar essa expectativa. Ele foi lá para ser consultado com você, mas de alguma maneira você vai impactar ele positivamente em outros fatores. Né? E no método consultório de valor, o nosso curso é muito detalhado. Eu faço questão de fazer vídeos mais curtos para ser prática, junto com PDFs e tudo, que fica muito mais fácil. Mas nas lives eu peço para você anotar os insights para você já aplicar diretamente. Então, basicamente, o fator uau é isso. E eu vou explicar daqui a pouco como você pode fazer pequenas entregas a mais, além daquilo que eu já venho falado. E para você que ainda não viu essas lives, está começando hoje, ou está vendo esse vídeo gravado, pode ser pequenos insights de aplicação para você. Então, o fator uau é quando a pessoa vai ao consultório para se consultar com você, e você, de alguma maneira, excede essa expectativa dessa pessoa de uma maneira, assim, que a pessoa vai falar, uau, caramba. E quando você excede nisso, ela está ligada intimamente nos mínimos detalhes. Claro que o atendimento é o mais importante, mas o atendimento de excelência, junto com detalhes que podem impactar o seu paciente positivamente, isso que leva você para um outro nível, para um nível mais alto. E são detalhes na comunicação dos seus funcionários, são detalhes no seu ambiente, na fala, na postura, no modo de entregar, no modo de conduzir uma consulta, no modo, às vezes, de até presentear o seu paciente com algum mimo específico, né, de você ligar no aniversário dele, e você vai entregando mais, superando a expectativa dele. E Pedro, me dá um exemplo prático que não dependa do meu atendimento e que pode impactar no paciente positivamente. Olha, tem alguns realmente você vai ter que se colocar no sapato do seu paciente e ver o que você, se fosse o paciente, o que você se surpreenderia, qual nível de entrega você gostaria de ter. Mas eu pensando aqui, eu pensei em alguns, mas um especificamente pode parecer que vai custar caro no início, mas é uma entrega que vai fazer uma diferença. Por exemplo, você tem, normalmente, nos centros urbanos, tem uma deficiência de estacionamento. Mas se você está no consultório que tem estacionamento rotativo, que a pessoa estaciona lá e paga, isso já facilita. Mas se você quiser levar esse nível de entrega um pouco além, você pode fazer uma parceria não, você pagar mesmo com o seu operadora de estacionamento, sei lá, olha, eu te pago R$600, mas você vai permitir que eu abone 1 hora no atendimento dos meus pacientes. Você vai lá, carimba, a pessoa leva lá no guichê, e ela abonada 1 hora. Imagina isso, pode ser pouco seu paciente, ele vai gastar, não sei, se ele fica 1 hora esperando, 2 horas, ele gasta aí 10, em alguns casos R$20 por consulta ali, para ele ficar parado, mas você faz essa parceria, você abona ali, gasta R$600, R$800 por mês, e você entrega a mais para ele, ó, não se preocupe, você que você estaciona no seu vem estacionar, você pode até, a sua secretária pode ligar, olha, estaciona no rotativo, porque a gente abona para você aqui 2 horas ou 1 hora. Isso é um ponto de exceder expectativas. Isso é um ponto que você vai formando a sua base e indicando para o seu paciente que você está ali para entregar mais para ele. Isso daí é um exemplo, não que você tem que fazer isso. Aí você está em estágios diferentes, você já investiu muito e tudo, mas é um ponto. E o ponto que eu quero trazer, eu quero que você não atenda plano de saúde, só se for por opção mesmo. Eu quero te dar liberdade de atender particular, que permite você fazer essas coisas, porque você vai ganhar mais, você vai poder investir mais na qualidade do atendimento do seu paciente. E isso forma uma base. Olha, pode parecer coisa boba, mas como paciente, isso é tremendo. Só da pessoa fazer um carimbo ali e te entregar um abono do seu estacionamento, né? Aí tem outras coisas, aí você vai ter que pensar bem, mas tem várias coisas que você pode fazer para entregar mais. E esse ciclo de atendimento de qualidade, ela é formado por estes detalhes
que os detalhes por si só não adianta nada você abonar o estacionamento, dar um cappuccino para ele, fazer ali uma coisa, um ambiente super luxuoso e confortável, mas tem um atendimento da sua secretária ruim, um atendimento seu também não no nível que ele espera. É um conjunto, os detalhes vêm junto com um atendimento de excelência. E esse atendimento de excelência, ele vem baseado em 4 pilares básicos. São 4 pilares básicos que baseiam eles. A gente já falou de um deles ontem, mas eu vou na live de funcionários, que é um dos pilares assim que são de transformação. E quando você atende também seu paciente, você está nessa base de funcionários, que funcionários nada mais é, quando eu falo funcionários, é quem está na linha de frente do atendimento. Então, se você está na linha de frente, se inclua nisso. Então, o pilar número 1 do seu consultório, que eu também já falei isso, você tem que ter uma missão, você tem que ter um verdadeiro norte. Porque essa missão, esse norte, como Cleveland Clinics, pacientes em primeiro lugar, patient first, esse norte que vai guiar os outros 3 pilares. Esse norte que vai guiar os outros 2 ou 3 pilares. E que vão fazer a diferença. Então, estabeleça isso, porque as suas ações, as ações dos seus funcionários vão vir através dele. E quando você estabelece isso, você tem uma cultura forte, uma cultura de entrega forte. O que o Four Seasons tinha quando aquele cara me ligou, o gerente me ligou, para ver se eu estava bem, se estava precisando de alguma coisa, se eu estava vivo? Uma cultura de entrega forte, uma cultura não só de arrancar o meu dinheiro, mas uma cultura de preocupação. Eu não sei, eu vou pesquisar até para ver qual é do Four Seasons, qual é a missão deles, mas tenho certeza que eles têm uma missão muito forte que os funcionários, a maioria, absorveu, principalmente esse gerente, ele fez isso. E fez uma entrega fenomenal. E esse é a plataforma de lançamento para os outros 3 pilares, que aí são a verdadeira ação. Então, primeiro pilar, a missão, tema. Pensa nisso. Vai refletindo sobre verdadeiros nortes que você pode tomar dentro da sua área e que vai fazer a diferença. Então, o 2 são funcionários. E você que está em contato direto com o seu paciente. Então, foi o que eu falei ontem. Então, você tem que ter diretrizes de atendimento. Diretriz de atendimento é aquele passo a passo, o que ele tem que fazer em cada momento. O que a Disney faz não é aleatório. O nível de entrega deles não é aleatório. O nível de entregas da empresa que te atendeu sensacionalmente não é aleatório. Eles têm diretrizes. Os seus funcionários têm que incorporar a sua missão. Então, todos que estão na linha de frente têm que estar alinhados com isso. E na live de ontem fui muito assertivo. Ela ainda está disponível também, então se você ainda não viu, vai estar disponível aqui no Instagram até daqui a pouco, que já vou retirar para subir essa daqui. E o segundo pilar, que também já falamos numa live, olha que legal, já falamos muita coisa, hein? O ambiente. É o terceiro pilar, na verdade. O primeiro, tema. Segundo, o funcionário. O terceiro pilar, o ambiente. E o ambiente, eu quero que você entenda que o ambiente não é só o seu espaço físico, agora, nesse momento. O ambiente são todos os pontos de contato que o seu paciente tem com você. Seja no seu consultório, seja online, no seu site. Hoje em dia, seu paciente vai ter contato com você nas redes sociais. Você tem que cuidar do seu ambiente. Tem que cuidar do seu site. Você tem o outro espaço de ambiente que é muito utilizado hoje em dia, ainda, por enquanto, é o telefone. Ligação telefônica. Então, é mais um ambiente que você tem que cercar que está sendo muito bem atendido. Porque a grande verdade é que tudo faz a diferença. Tudo faz a diferença. Quer a gente queira, quer não. Porque o ambiente são os pontos de contato que nossos pacientes têm com a gente antes de nos conhecer, e esse ambiente traz pré-julgamentos. E a gente tem que, é uma oportunidade que a gente tem para mostrar todo o nosso valor ali, ou então parte, claro, não tem como a gente traduzir o nosso valor com uma mobília, um site, mas a gente já começa a se mostrar, a gente já começa a mostrar como a gente é, como a gente atende, né? Querendo ou não, isso comunica e afeta diretamente a percepção prévia do paciente da gente. Então, esse terceiro pilar é muito importante, todos são importantes. Então, são todos os pontos de contato que seu paciente tem com você. E o quarto pilar, e o último pilar,
do atendimento de qualidade, porque o funcionário, o ambiente e esse quarto pilar, que são processos fáceis e acessíveis, eles fazem parte da gestão de atendimento de qualidade. O primeiro é o tema que vai guiar, e os outros 3 fazem parte do atendimento. Mesmo que não tenha alguém atendendo, é um atendimento. E o que são os processos? É você montar aquilo que eu falei ontem, diretrizes de atendimento, você facilitar processos de agendamentos de consulta. E se você tem um consultório pequeno, as chances são que seus processos são menores, mas mesmo assim ainda tem chance de você otimizar eles, como agendamento de consulta online, se possível, fazer que sua secretária esteja atendendo para marcação de consulta facilmente das 8 às 19 horas da noite, 18h30 da noite, inclusive no horário de almoço, para as pessoas ligarem e saberem que tem alguém do outro lado ali, sempre está alguém atendendo para agendar essa consulta. A comunicação entre paciente e funcionário, e entre você e seu funcionário, fazem parte do processo, a diretriz de atendimento é isso. Então, o processo acaba sendo tudo aquilo que pode facilitar e agregar no seu relacionamento interno e também no relacionamento com o seu paciente. E os processos vêm para facilitar, mas muitas vezes, se tem algum processo que não está funcionando, ele acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então, se certifica. Se você tem um consultório menor, certifica que os processos eles estão funcionando. Tenha ciência que as coisas são muito além do que nós vemos. Essa entrega maior, ela é calculada. Então, você tem que buscar fazer isso no seu consultório. E com essas lives, eu acho que vocês já compreenderam nessa altura do campeonato, que o que vai fazer a diferença, claro, do seu atendimento, que você já se formou, já estudou muito para isso, fez residência, isso daí você vai, claro, aprimorar sempre, a cada dia, mas essa outra parte de atendimento, marketing, gestão da experiência, fator uau, superar a expectativa do seu paciente, talvez, muito provavelmente, que vai ser o fator de diferenciação seu no mercado, que vai ser o fator que vai fazer você crescer ainda mais e ter uma liberdade que você precisa, que você merece como médico, como profissional respeitado, e essa imagem que os seus pacientes têm de você, e isso que vocês têm que nutrir cada vez mais com uma entrega cada vez maior, tá bom? Então, gente, esse é o fator uau. Ele é esse resumo. Eu quero que vocês tenham isso muito na cabeça. Depois que eu estudei sobre isso, eu reparo muito mais nas entregas de outros serviços e também nas minhas entregas. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre ligado em superar expectativas, over-delivering. Essa é a palavra, over-delivering. Ok? Então, essa foi a live de hoje. Espero que tenha contribuído aí com mais conhecimento. Então, um abraço. Se vocês quiserem dar uma opinião, sugestão, feedback, pode enviar o direct, que vai ser um prazer enorme responder. Tchau, tchau. Até mais.